Olá, meus amados, olha nós aqui outra vez. Chegou o momento de abrirmos juntos as cortinas do futuro a partir de Israel. Muitos admitem que os sinais da volta de Jesus, pontuados por ele em Mateus 24, já se desgastaram devido à sua relativa ambiguidade, pois tais sinais sempre existiram e mesmo o seu expressivo crescimento já deixa muito a desejar, porque eles vêm se intensificando há décadas sem que os céus tenham se aberto para o seu retorno. Se considerarmos, porém, todas as coisas referidas no Monte das Oliveiras, apenas como uma contextualização à resposta que Jesus deu à pergunta dos discípulos, feita no singular, que resposta haverá da tua vinda? Mateus 24, verso 3, tudo muda. Temos aqui a solicitação de um único sinal, o qual foi respondido objetivamente em Mateus 24, 30 a 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Este é o sinal apontado na contextualização registrada em Mateus 24, versos de 4 a 29, ligada à resposta objetiva de Jesus pela palavra então. O mestre, no entanto, em Mateus 24, 32 a 35, continuou respondendo à pergunta: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, referidas na contextualização e na parábola, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Aqui encontramos dois verbos no imperativo: aprendei e sabei. Isso é muito importante. O primeiro nos chama a atenção quanto à necessidade de irmos além do contexto de um mundo paganizado, para reconhecermos o início da última geração. O segundo nos permite identificar o momento no qual Jesus estaria às portas. O primeiro imperativo visa identificar com segurança o prazo mais dilatado para o retorno de Jesus. E o segundo imperativo, dentro desse prazo mais dilatado, identificar a véspera do maior evento por ocorrer na história da humanidade. Este segundo imperativo nos assegura que, apesar de Jesus e os anjos desconhecerem o dia e a hora da sua vinda, Mateus 24, verso 36, nada nos impediria de identificar o dia anterior de seu regresso, visto que o verbo saber está no imperativo. Sabei. Creio que identificar essa revelação é uma responsabilidade de todo estudioso da palavra de Deus, pois uma afirmação de Jesus, não saber o dia e a hora, não pode ser destinada a negar a outra. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Jesus, na verdade, está afirmando que em seus dias na terra, só o Pai sabia o dia e a hora do seu retorno, pois em Mateus 24, verso 36, vemos que o verbo saber está no presente, o que significa uma referência àquele momento. Antes, porém, do sétimo anjo tocar a trombeta e anuncia a sua vinda em glória e majestade, Apocalipse 11, verso 15, esse segredo divino seria revelado, conforme Apocalipse 10, versículo 7. Mas, nos dias do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos profetas. O Senhor Jesus está aqui adicionando informações ao juramento que fez com relação ao seu retorno, quando disse no verso anterior: já não haverá demora. Desta forma, ele está harmonizando o texto de Mateus 24, 36 com as palavras de Amós, capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos profetas. Agora ficam bem esclarecidas
as palavras de Jesus em Mateus 24, versos 50 e 51, afirmando que todos aqueles que no devido tempo desconhecerem o dia e a hora da sua segunda vinda, serão tratados como hipócritas e jogados ali onde haverá choro e ranger de dentes. Portanto, não devemos estimular o estudo dos aspectos cronológicos da Bíblia, porque se os mesmos fazem parte das Escrituras, é porque são igualmente merecedores de nossa mais acurada investigação. E ainda sobre esta questão, em Apocalipse 3:3, Jesus dá um conselho que não deve ser esquecido. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que dia, em que hora virei sobre ti. E para concluir este quesito, que é bastante contestado por muitos, o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 6, coloca o seguinte: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Resumindo, precisamos tomar muito cuidado para não criar falsas expectativas. Já conhecemos com certeza o prazo mais dilatado, mas para sabermos a véspera e mesmo o dia e a hora, devemos esperar o momento certo. Vamos agora reafirmar o detalhe de Israel ser a figueira da parábola. O seguinte texto de Oséias 9, verso 10, de 2.700 anos atrás, além de reconhecer Israel como sendo uma figueira nova, apresenta detalhes idênticos aos da parábola de Jesus. Vamos ao texto desse antigo profeta. Achei Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como as primícias da figueira nova. Mas eles foram para Baal-Peor, se paganizaram no festival dos Moabitas, e se consagraram à vergonhosa idolatria, e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Vemos aqui que a ligação desse texto com Mateus 24, 32, 35 é evidente, pois a nação atual, apesar de ter surgido de uma profecia de Isaías 66, versos 7 e 8, como uvas no deserto, também saiu dos trilhos rendendo-se ao mundanismo. Segundo o Google, Israel é um dos países menos religiosos do mundo. Diz estudo. Isto significa que abandonaram a fé em Deus e na sua palavra. Mas atenção, mesmo que Israel tenha se desviado para um franco secularismo, o que é uma evidência histórica impossível de ser contestada, há uma série de outras profecias que lhe asseguram o papel de protagonista com relação ao final dos tempos, o que realmente parece muito contraditório, dada a exiguidade do tempo profético que lhe é ainda disponível. Como as determinações de Deus são imutáveis, conforme Malaquias 3, verso 6, precisamos revisar o curso atual da história judaica à luz da sua palavra, para descobrir como se dará essa guinada vertiginosa da nação israelita ao cristianismo, removendo assim as aparentes ambiguidades e contradições. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Meus amigos, na adversidade que está por chegar, nunca devemos esquecer que somos filhos de um rei a caminho da Nova Jerusalém. Um forte abraço para todos.